A paz de Cristo, meus irmãos. Vamos falar sobre promessas e vamos falar sobre as nossas impotências e as nossas incapacidades, que é quando nós percebemos que nós não temos nenhum poder para realizar. Eu quero ler um texto de Gênesis 21, que fala sobre Ismael e Agar. Vamos ao texto. A partir do verso 13. Mas também do filho da escrava farei um grande povo, pois ele é seu descendente. Verso 15. Quando acabou a água da vasilha, ela, Agar, deixou o seu menino Ismael debaixo de um arbusto. Verso 16. E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali, começou a chorar. Vamos estudar esse texto. Esse texto é um dos textos da Bíblia que melhor mostra, que melhor apresenta que as promessas são realizadas exatamente num ambiente de completa impotência, incapacidade, falta de força, desânimo, na beira de uma morte, de uma desistência, onde já não tem mais nenhuma esperança na nossa própria capacidade. No verso 13 é quando Deus fala com Abraão e Deus concede essa promessa a Abraão que do filho da escrava, a escrava é Agar, do filho dela, que é chamado de Ismael, dele Deus faria um grande povo, por causa que Deus tinha um amor leal com Abraão. Então ele não ia deixar esse filho Ismael desassistido e iria fazer mesmo assim uma grande promessa, por causa do seu amor leal com Abraão. Mas então, ali no verso 14, que não está na tela disponível para vocês, é o verso que a escrava vai embora junto com seu filho. E no verso 15, ela encontra então a maior adversidade da sua vida, porque ela estava com seu filho no deserto, ela estava com seu filho no meio do deserto e acabou a água. Imagina para uma mãe que ama profundamente o seu filho, como não deve ter sido a sensação de não conseguir dar a coisa mais básica, água, né? Não conseguir dar nem o mais básico e essencial para o seu filho. E ela passou por isso, ela provou isso, ela viu a sua própria água, a sua própria reserva de água acabar, e ela viu um completo estado de impotência e incapacidade. E ela se angustiou, se perturbou profundamente, e deixou esse menino a uma determinada distância, e ela sentou ali para chorar. Ela sentou ali pensando, como uma mãe que ama seu filho, que ela não ia conseguir ver o filho morrer de sede. Então ela começou a chorar. Mas imagina o nível de angústia, o nível de desespero, o nível de pranto, o nível de medo, o nível de angústia. Imagina o coração mais do que apertado e angustiado dessa mãe. Que mãe que teria prazer em ver o seu próprio filho, que ela estava cuidando, morrer de sede de algo tão básico? Então Agar, ela experimentou isso. Ela sentiu isso. Mas ela também experimentou a intervenção, o socorro e a ajuda de Deus. Eu quero deixar os textos aqui em tela. No verso 17, eu vou falar somente como resumo os pontos chaves. No verso 17, Deus diz que ouviu o choro do menino. Porque nós servimos a um Deus que Ele ouve todos os nossos desesperos, prantos, pedidos de socorro. Deus ouviu o choro do menino. Veja bem a distância. Deus habita em um alto e sublime trono. E o menino estava no deserto, junto a um arbusto, a uma árvore, e Deus ouviu o choro daquele menino. Deus viu a angústia da sua mãe. Então Deus enviou um anjo que disse primeira ordem, para não ter medo. Imagina, no ambiente mais difícil, à beira da completa desistência e morte, a mensagem de Deus é: não tenha medo. Depois, a segunda ordem é levanta-te, é para levantar. A terceira ordem é para se animar, anima-o.
E depois, então, por meio do anjo, Deus relembra a promessa, falando que daquele pequeno menino ele ia fazer uma grande nação. Mas Deus não ficou somente em palavras, em orientações e palavras proféticas. Deus então abriu os olhos da escrava, ela viu um poço cheio de água, não era com pouca água, um poço cheio de água, transbordando de água, e aquela mãe desesperada na mesma hora foi lá e buscou água para o seu menino morrer, e ele não morreu, obviamente porque o Senhor, Deus, o Altíssimo, socorreu. Meus irmãos, as promessas de Deus para nossas vidas, elas acontecem bem nesse cenário. Às vezes a gente está entusiasmado, que a gente tem a força, que a gente tem o recurso, que a gente tem a capacidade, os dons, o talento e a vocação, e nada acontece. E é exatamente no momento que a gente chega na mais profunda dor, na mais profunda sensação de impotência e incapacidade, é ali que nós vemos o agir de Deus. Deus ouvindo o nosso choro e Deus nos dando as três ordens. Primeira, para não termos medo. Segunda, para nos levantarmos. Terceira, para nos animarmos e aí participarmos, da abundância que Ele disponibiliza para nós, para que a gente não venha a desfalecer no caminho. Que essa palavra possa ser extraordinária para a sua vida, que você possa meditar profundamente nesse texto, que o Senhor ministre no teu coração e que você possa entender a profundidade de Deus e o coração de Deus em meio à mais profunda angústia e desespero. E entender que grandes promessas são liberadas exatamente num ambiente mais difícil possível, sem nada de conforto, sem nada favorável e, repito, num completo estado de impotência e de incapacidade. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo te edificou, também compartilhe. Até o próximo vídeo. A graça e a paz.